Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos a mais um Desenve Notícias, o serviço que eu, Fausto Oliveira, trago para você todos os dias aqui no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira e também no IGTV do Instagram, para fazer comentários críticos a tudo o que sai na imprensa sobre economia. Na imprensa brasileira, sobre economia tem um viés que é bastante neoliberal e eu trago aqui, portanto, um contraste, trago todos os dias um viés desenvolvimentista, com críticas ao que sai na imprensa econômica. No canal da Revolução Industrial Brasileira você vai encontrar isso e muito mais, e, portanto, se inscreva. Me ajuda muito se você se inscrever e me ajuda muito se você deixar o like, o joinha nesse vídeo para poder fazer a mensagem desenvolvimentista chegar mais longe. Te agradeço de antemão. O assunto do Desenve Notícias de hoje é: será que vamos ter outro PIBinho no Brasil? O que seria o PIBinho? É o PIB pequenininho. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto Brasileiro, está em estagnação crônica já há alguns anos. Depois daquela desorganização generalizada que veio dos últimos anos do governo Dilma Rousseff, com uma recessão tremenda, um ano que foi 2014 de 0%, e depois 2 anos de queda maior a 3%, e a partir de 2017 nós passamos a viver um cenário de PIBinhos, né? Não caímos, mas também não subimos. E bem, aí a questão que fica é a seguinte: existe uma discussão enorme a esse respeito de por que isso acontece. Obviamente, vamos tratar um pouco das interpretações disso, mas antes de tudo, eu queria trazer para você uma informação, que é o seguinte: você sabe o que é o PIB? Muita gente vê pela televisão, vê nos jornais, a definição do PIB como a soma de todas as riquezas que a economia produz. Né? Você já deve ter ouvido essa definição por aí, a soma das riquezas. Mas essa é uma explicação super vaga, super indefinida. O PIB, na realidade, ele tem uma fórmula que eu vou, em linhas muito gerais, passar aqui para você, e essa fórmula é que é a composição do Produto Interno Bruto de todos os países. Isso é uma convenção internacional. O PIB, ele é igual à soma das seguintes coisas: consumo das famílias, ou seja, o nosso consumo como cidadãos, né, nós gastando dinheiro para sobreviver, comer, fazer as coisas que nós fazemos. Segundo, os gastos do governo, todos os gastos públicos contabilizam como PIB, né, gastos em compras públicas, gastos em manutenções, gastos em pagamentos, etc, etc. Investimentos privados, aí são os empresários fazendo os seus investimentos, né, para poder aumentar a produção, mais as exportações, que são a nossa venda para o comércio internacional, menos as importações. Então você repara aí que a parte do comércio internacional muda o sinal a partir do momento em que você fala de importações. As importações são subtração do PIB, quando as exportações são adição no PIB. Esses são os componentes do PIB. E é essa equação que no Brasil está completamente desarranjada. E aí eu estou trazendo esse assunto pelo seguinte: porque as previsões do PIB para esse ano já começaram a ir para baixo. Todo mundo sabe que o Brasil, como o mundo inteiro, teve uma queda muito brusca, no seu PIB em 2020, por causa da pandemia. O mundo inteiro paralisou a economia por pelo menos um período, algumas atividades ficaram mais paralisadas, outras menos. O fato é que todo mundo teve prejuízo no ano passado, as economias todas caíram, decresceram. E certamente várias das economias do mundo vão voltar, se estiverem bem organizadas, a crescer esse ano. E aí é o seguinte, gente: as estimativas para o decrescimento, para a perda de PIB do Brasil em 2020, as mais conservadoras, ou seja, as mais otimistas, ou as menos pessimistas, são de que o PIB brasileiro teria caído 4%. Tá? E aí, naturalmente, todo mundo começou a prever que, passando esse ano, a gente chegaria a 2021 com um PIB crescendo 4,5% para repor a perda de 2020. Ou seja, para isso seria necessário voltarmos ao mesmo nível de investimento empresarial, investimento de gasto público, investimento de consumo privado, exportações e importações, tal como teria sido no ano passado. E aí ficaríamos empatados, né? Porque nós perdemos 4,5%, se crescermos 4,5%, ficaríamos empatados. Voltaríamos ao patamar em que estávamos no início de 2020. Acontece
que o pessoal aí que estuda isso muito bem já começou a não acreditar nisso. O Valor Econômico saiu essa semana com uma primeira rodada de previsões para o PIB de 2021, já de janeiro, com várias instituições aí, tanto do mercado financeiro quanto instituições acadêmicas, e boa parte delas já está prevendo menos crescimento esse ano do que previa semanas atrás. Tá? Então, se semanas atrás a expansão do PIB prevista para 2021 era entre 4% e 4,5%, agora ela está variando entre 2% e 3%. O próprio Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é talvez o instituto mais respeitado da academia brasileira, né, em termos de previsões econômicas, estatísticas, etc., já começa a prever um primeiro semestre de decrescimento, ligeira queda do PIB, já no primeiro semestre. E aí sim, retomada no segundo semestre, com uma previsão para o ano, né, somatória dos 2 semestres, ainda otimista, para 3,5% de crescimento. Que, caso a perda de 2020 tenha sido de 4, 4,5%, como se acha, como se prevê no mundo inteiro, no Brasil, tampouco reporia as perdas de 2020. Bom, aí a gente tem que começar a questionar, porque a imprensa não faz esse questionamento. O que está de errado? Ora, se a fórmula do PIB envolve consumo de famílias, consumo dos cidadãos, e os cidadãos estão numa grande proporção desempregados, numa enorme proporção dependentes de renda de auxílio do governo, numa enorme proporção jogados na informalidade laboral, você acha que pode vir desse componente do PIB algum ponto de crescimento? Muito improvável. Se outro componente do PIB é o gasto do governo, ou seja, aquilo que o governo coloca na economia em termos de dinheiro, dinheiro novo, dinheiro que está lá guardado no Tesouro Nacional, nos aportes das estatais, tem vários dinheiros, né, nos orçamentos federal, estadual e municipal, que podem ser jogados na economia sob as mais variadas formas e motivações. Ora, nós estamos vivendo hoje com o governo, com a economia, né, comandada pelo Paulo Guedes, uma ideologia de contração do gasto público, na expectativa, que eu acho que é falsa, para mim ela não existe, de que quanto menos o gasto público vá para a economia, quanto menos exista dinheiro público na economia, mais dinheiro privado virá. Essa, inclusive, é uma das grandes críticas que eu faço no meu curso Jornalismo Econômico Fora da Caixa, que eu convido você a ver o link aqui embaixo para você ver se vale a pena fazer. A ideia do Paulo Guedes de fazer austeridade expansionista, e esse é o nome do boi, você cria austeridade pública na esperança de que vai haver expansão do capital privado. Ela é uma furada. O que acontece, e você pode analisar todos os gráficos históricos de períodos de crescimento em todos os lugares do mundo, sempre revela a mesma coisa. Se você expande o gasto público, você gera expansão econômica. Se você contrai o gasto público, você contrai a expansão, a economia. Você diminui o seu PIB. Por uma razão quase cartesianamente óbvia. O gasto do governo é parte do PIB, é componente do PIB, está na fórmula. Isso não está sujeito a avaliações ideológicas, a interpretações esotéricas. Não, isso é da fórmula. Vai pesar na fórmula. É uma matemática simples. E aí, o próximo componente do PIB, o investimento empresarial. Bom, aí você tem que se colocar no pé de um empresário. Eu não sei, talvez você seja um empresário. Mas vamos lá. Digamos que não tenha pandemia, mas que a situação econômica esteja toda muito ruim. Você acha que com tanta gente desempregada, com tanta gente sem poder comprar, com problemas na estrutura de preços aí que começaram a acontecer até em bens básicos, embora a inflação de serviços esteja correndo muito baixo e, portanto, ela vai acabar se estabilizando, o fato é, está todo mundo apertado. Né? Tirando o pessoal mais, né, de classe média alta para cima, está todo mundo apertado. Você acha que o empresário vai investir como e o quanto para atender uma demanda que está muito reprimida? É uma questão de raciocínio lógico. É claro que o índice de investimento será muito pequeno. Aí você vai dizer, mas Fausto, a construção civil em São Paulo está bombando. Caso especial. E com ela toda a sua cadeia. Caso especial. Por quê?
Porque a construção civil aqui em São Paulo, onde eu moro, eu vejo isso aqui pelas andanças que eu faço na cidade, ela se ativou com a queda dos juros. E os juros baixaram porque a demanda baixou muito. Se não há demanda, não há por que o preço do dinheiro custar mais caro. Então o Banco Central agiu corretamente, baixou os juros à mínima histórica e isso facilitou o crédito imobiliário e o investimento em ativos mais caros, investimentos mais pesados, cujo retorno é mais garantido. Aí você tem que perguntar, por que então o retorno da construção civil é garantido? Porque é um negócio em grandes empresas construtoras e classes mais abastadas. Tirando os financiamentos subsidiados do Minha Casa Minha Vida, que agora virou Casa Verde e Amarela, a construção civil é um negócio feito entre elites. Porque a elite faz a alocação do seu capital em imóveis e, portanto, a juros baixos ela vai alocar mais ainda em imóveis, porque está barato para ela investir em imóveis, para viver de aluguel, viver de renda. Esse é o esquema da construção civil. Não à toa, os edifícios novos, qual é o perfil deles? Imóveis muito pequenos, apartamentos muito pequenininhos, 40 metros quadrados, às vezes 30 metros quadrados. Qual a razão disso? O sujeito vai lá, às vezes ele paga até à vista, um cara que é rico, paga até à vista, consegue desconto, ou então paga a prazo em suavíssimas prestações para ele, porque os juros estão muito baixos, e ele vai conseguir botar isso no aluguel logo quando o apartamento ficar pronto, com um rendimento maior de imediato, maior do que aquela prestação que ele está pagando. Esse é o cálculo da construção civil. Agora, tirando isso, não tem investimento acontecendo. Investimento em ampliação de capacidade produtiva, investimento em ampliação em novas unidades, em novas... Isso tudo está parado no Brasil. Não é verdade? Então é óbvio que ou andando muito pouco ou em situações focalizadas. Né? Por exemplo, energia eólica. Energia eólica é uma área que se expande. Tem investimento em energia eólica? Tem. Insuficiente para o PIB brasileiro, absolutamente insuficiente. Mas por quê? Foi feita uma regulação, o governo coloca lá o seu investimento público na energia eólica, faz os contratos corretamente, então é uma coisa que funciona, mas é um dentre milhões que não funciona. Resultado desse imbróglio todo? Muito provavelmente, pessoal, o Brasil vai terminar o ano de 2021 com mais um PIBinho. Numericamente ou nominalmente, pode ser que ele até alcance o volume de 2, 2,5%. Pode ser até que ele chegue a 3%. Tudo isso vai ser absolutamente comido pelas perdas já verificadas no ano de 2020 em função da pandemia. Portanto, não terá nenhuma recuperação concreta em termos de salário, em termos de renda, em termos de PIB per capita, que só cai, né? A não ser que tenhamos uma grande virada no que diz respeito à gestão macroeconômica do governo federal. A previsão de um PIBinho só pode ser revertida se o grande motor, aquele que dá o start, dá a ignição para esse processo que envolve consumo dos cidadãos, investimentos empresariais e todo o resto dos componentes, a partir do quê? Que o G, que são os gastos do governo, voltem a crescer. E eles não deverão crescer, porque hoje o governo se recusa a isso. O resultado desse imbróglio todo é que, se houver uma finalização ou diminuição muito drástica desse auxílio que está sendo dado aos mais pobres, vai reduzir drasticamente em relação à média do ano passado a capacidade de consumo da maioria dos cidadãos. Na média vai cair muito. O que certamente vai fazer com que todo o restante do sistema se deprima também. Supermercados, né, fabricantes de alimentos, etc, etc. E os investimentos todos vão cair e, portanto, a espiral estará rodando para baixo mais uma vez, o que fará com que talvez o PIB nominal, não comparativamente a 2020, fique ainda menor do que essas previsões. A única chance disso ser revertido é através de um programa maior e inteligente de gastos públicos bem direcionados para aumentar tanto o nível de consumo quanto melhorar a oferta, a condição de produtividade da economia neste ano. Isso é urgente. Seria urgente, mas não deverá ser feito porque esse governo tem um pensamento diferente, um pensamento neoliberal que manda contrair
a economia pública para a economia privada vir tomar o lugar, que é uma coisa que nunca acontece, simplesmente não acontece. Muito bem, e aí por cima disso tudo tem o problema da vacinação, que está absolutamente atrasada e leva os níveis de atividade, para quem ainda tem emprego, etc, etc, tudo um pouco mais para baixo. Ou seja, o circo está formado para mais um pibinho em 2021 no Brasil. Esse era o comentário do Desenvio Notícias de hoje, até amanhã. Vou tentar fazer um comentário amanhã muito interessante, espero vocês aí para compartilhar mais uma vez. Se inscreve no canal da Revolução Industrial Brasileira e dá o like. Obrigado, pessoal, um abraço.